Kenpachi Zaraki. Kenpachi Zaraki, Zaraki Kenpachi, é o atual capitão da 11ª Divisão no Gotei 13. Ele é o 11º Kenpachi a ocupar o cargo. Seu primeiro tenente foi Ashiro Kusagishi e seu atual tenente é Ikaku Madarame. Não tendo um nome para usar desde que se lembrava, ele acabou escolhendo o sobrenome do distrito em que residia, Zaraki, que era o distrito 80 do beco norte de Rukongai. O distrito 80 era a pior e mais ilegal região de Rukongai, cheia de ladrões e assassinos, enquanto a área 1 era mais ordenada e cumpridora da lei. Quando jovem, vivendo nas ruas de Rukongai, Zaraki, encontrando o corpo morto de um Shinigami, pegou seu Azaushi, depois imprimindo sua alma nele para fazer sua própria Zanpakuto. Durante esse tempo, ele acabou se tornando proficiente em esgrima e matou vários oponentes. Em algum momento durante isso, ele, encontrando Yashiro no Ana, lutou com ela. A luta foi a primeira vez que ele sentiu medo, e, posteriormente, a primeira luta que ele gostou, tendo ficado entediado cortando qualquer outra coisa. Ele subconscientemente selou seu poder para permitir que eles lutassem por mais tempo, e, consequentemente, perderam para ela. Após a luta, ele começou a admirá-la e queria lutar como ela. Algum tempo depois, quando jovem, Zaraki, encontrando uma jovem, a chamou de Yashiro, em memória da única pessoa que ele admirava, depois que ela não mostrou medo de sua espada. Yashiro veio do distrito 79, Kusagishi, onde seus pais foram assassinados, aparentemente não muito antes de Kenpachi chegar. Naquele dia, ele assumiu um nome, Kenpachi, o título concedido ao Shinigami mais forte de todas as gerações, aquele que matou mais inimigos e venceu mais batalhas. Mais tarde, ele teve um encontro com Ikaku Madarame e Umishika Yasegawa antes de entrarem em Seirei. Yashiro avisou Ikaku que mexer com Kenpachi enquanto ele estava de bom humor era uma má ideia, embora Ikaku não levasse o aviso a sério. Quando Kenpachi e Ikaku se encontram cara a cara, o último imediatamente ficou alarmado com a Reiatsu do primeiro, mas ficou feliz por finalmente ter um desafio real. Kenpachi atacou com força suficiente para criar uma cratera no chão sob Ikaku, o que alarmou um pouco Umishika. Devido à força de Kenpachi, Ikaku foi forçado a ficar na defensiva, impedindo os ataques implacáveis de Kenpachi. Como os dois continuaram a lutar, Ikaku tentou dominar Kenpachi, embora ele falhou em fazê-lo, apenas conseguindo aumentar suas próprias feridas enquanto seu oponente permanecia intocado por sua lâmina. Enquanto Kenpachi mencionou que estava se divertindo, ele decidiu finalizar Ikaku com um golpe rápido, resultando em sua perda da luta. Ikaku ficou louco por Kenpachi simplesmente ir embora sem acabar com ele. Kenpachi, dizendo claramente que não tinha interesse em fracos que não podiam lutar, observou que não tinha nenhuma obrigação de acabar com Ikaku. Ikaku, pensando que estava brincando com ele, exigiu que Kenpachi o matasse. Kenpachi, perdendo a paciência, agarrou Ikaku e perguntou por que ele estava gritando pela morte se ele gostava tanto de lutar. Kenpachi explicou a ele uma filosofia a ser seguida por pessoas como eles: não admita a derrota e busque a morte. Morra primeiro, depois admita a derrota. Quando você perde, mas não morre, significa apenas que você teve sorte. Pense apenas em sobreviver. Sobreviva. E pense apenas em matar o cara que falhou em te matar. Kenpachi, sorrindo para ele, afirmou que não foi fácil com ele só teve sorte de escapar da morte. Ele disse que Ikaku deveria viver, voltar e tentar matá-lo novamente. Quando Kenpachi foi embora, Ikaku, perguntando seu nome, é informado de que ele é Kenpachi de Zaraki. Algum tempo depois, Kenpachi matou Kenpachi Kiga, o capitão da 11ª Divisão, em um único golpe na frente de mais de 200 membros da divisão. De acordo com o terceiro julgamento de qualificação de capitão, Kenpachi se tornou o novo capitão dessa divisão. Ao matar o capitão da 11ª Divisão, ele se tornou o titular oficial e incontestável do título, Kenpachi, além de se tornar a 11ª pessoa a deter o título. No dia seguinte, durante o primeiro discurso de Kenpachi de sua divisão, ele foi recebido por Ikaku e Umishika, que já havia se tornado Shinigami e se juntou à divisão. Ikaku disse a Kenpachi que ele havia voltado exatamente como havia sugerido, fazendo com que Kenpachi sorrisse. Mais tarde, eles estiveram presentes na batalha da divisão contra uma lagarta Hollow. Embora inicialmente a divisão tenha perdido, Ikaku apareceu para lutar, mas foi interrompido por Kenpachi, que decidiu matá-lo sozinho. Depois que o Hollow foi despachado, mais vieram, levando Ikaku e Umishika a se juntarem à luta. Embora no início ele fosse contra, Kenpachi foi persuadido ao perceber que os dois tinham traços de luta semelhantes e, como tal, gostaria de lutar ao seu lado. Depois disso, Kenpachi permitiu que eles participassem de suas lutas. Pouco depois de ingressar no Gotei 13, Kenpachi foi forçado por Genrizai Shigekuni Yamamoto a aprender Ken porque ele não havia aprendido nenhum treinamento formal de esgrima.
tendo ignorado essas qualificações normalmente necessárias devido à maneira como alcançou sua posição. A Central 46 ordenou que Yamamoto parasse o treinamento depois de um dia, pois ficaram preocupados que, se Zaraki percebesse todo o seu potencial e se rebelasse, ele poderia se tornar uma força imparável. Kenpachi odiava usar Ken porque suas batalhas terminariam muito rápido com ele, então ele só usava se sua própria vida estivesse em perigo. Equipamento. Eiapash Power Seal. Embora desnecessário, Kenpachi usa um tapa-olho, criado pelo Shinigami Research and Development Institute apenas para ele. Além de reduzir sua percepção de profundidade e alcance de visão, também sela a maior parte de seu Ryoku. Ele usa isso porque adora lutar tanto que não pode lutar contra a maioria dos oponentes com força total e se divertir, pois os derrotaria muito rapidamente, para o qual ele ainda está pelo menos no mesmo nível da maioria dos oponentes enquanto usa. Heiatsu Bells. Para dar ainda mais vantagem ao inimigo, Kenpachi usa sinos em cada ponta de seu cabelo. Esses sinos só podem ser ouvidos por inimigos cuja Heiatsu está concentrada até o ponto em que pode realmente derrotar Kenpachi. 17 meses após a derrota de Aizen, Kenpachi revela que não usa mais os sinos. Poderes e habilidades. Master Swordsman. Devido à ilegalidade do distrito de Zaraki, a habilidade de Kenpachi com sua espada foi aprimorada para um nível essencialmente magistral, permitindo que ele golpeasse várias vezes com mudanças de tipo de ataque, de corte para perfurar, sem qualquer dificuldade. Ainda criança, sua destreza foi grande o suficiente para matar sozinho centenas de lutadores adultos e ferir Hetsu no Ana, o primeiro Kenpachi, em batalha. Suas habilidades não polidas, mas o imenso poder com sua espada permitem que ele sempre lute com uma mão livre, apenas usando as duas mãos ao enfrentar oponentes que ele sente que o vencerão de outra forma, como com Noitra e momentaneamente Shigo. Como capitão da 11ª Divisão, especializado em luta de espadas, ele está entre os mais, se não o mais, espadachins proficientes em toda a Soul Society. Kenpachi possui algum conhecimento e habilidade em Shinigami Zanjutsu formalmente ensinado, que Yamamoto forçou a aprender antes de se juntar oficialmente ao Gotei 13, embora o treinamento tenha durado apenas um dia por medo de que Zaraki se tornasse muito poderoso. No entanto, Kenpachi, que despreza o uso de habilidades e técnicas aprendidas de outra fonte, usa apenas seu treinamento formal em Zanjutsu como último recurso. Hida, bissecção, uma técnica que Kenpachi usa quando ele está segurando sua espada com as duas mãos. Ele permite dividir um oponente no meio. Combatente corpo a corpo especialista, embora preferindo usar sua lâmina na batalha, Kenpachi provou várias vezes ser muito perigoso enquanto estiver com as mãos nuas, mostrando proezas de briga consideravelmente eficazes. Ele pode facilmente pegar o ataque de um oponente com uma única mão, realizar socos e chutes poderosos e facilmente subjugar oponentes com arremessos e quedas. Poder espiritual imensurável. Mesmo para os padrões de um capitão, o Ryoku de Zaraki é monstruoso. Ele tem tanto que, mesmo usando seu tapa-olho de vedação de energia, sua proeza não é visivelmente prejudicada, pois ele ainda é capaz de lutar contra dois oponentes de nível de capitão ao mesmo tempo que estavam usando sua Bankai. Ganju Shiba estimou que seu poder selado está próximo ou no mesmo nível da Heiatsu de Byakuya Kushiki. Hetsu no Ana, um dos capitães mais poderosos do Gotei 13, afirmou que ela era mais fraca do que ele, mesmo quando ele ainda era criança. Depois de derrotar o Noana e se libertar de seus limites autoimpostos, ele se torna poderoso o suficiente para lutar a par e derrotar Grêmio Tomealk sem tirar o tapa-olho. Semelhante a Ishigo, ao liberar uma forte onda de energia, torna-se visível e de cor amarela, às vezes com a aparência de uma caveira. Controle de Heiatsu indisciplinado. Por sua própria admissão, Kenpachi tem pouco controle de sua energia espiritual, pois constantemente permanece muito potente, forçando-o a confiar em seu tapa-olho para mantê-lo em um nível mais gerenciável. Apesar disso, ele é capaz de fazer uso liberal de uma variedade de maneiras. Pode afetar grandes áreas, abrangendo quilômetros, e fazer com que outras pessoas dentro dessa área entrem em um estado de paralisia e confusão. Ao exercer sua energia, a magnitude da energia de Kenpachi pode causar danos consideráveis, destruindo a área ao seu redor e lançando oponentes mais fracos. Da mesma forma, isso pode repelir ou interromper a maioria dos ataques e habilidades do inimigo. Após sua batalha com o Noana, Kenpachi ganha um controle considerável sobre sua Heiatsu, antes de Grêmio e Tomealks criar uma estrutura para ele e Kenpachi lutarem. Shinigami na área próxima foram completamente incapazes de detectar sua Heiatsu. Ele também pode usar seu Ryoku para feitos mais básicos, como ficar no ar como outro Shinigami. Resistência a danos. A intensidade do Ryoku de Kenpachi também atua como uma espécie de armadura, tornando impossível que ele seja ferido por qualquer pessoa, não pelo menos em seu nível de poder. Isso é demonstrado pela primeira vez quando ele enfrentou Ishigo. No início da luta, Kenpachi permite que Ishigo o ataque,
mas apesar de se deixar completamente desprotegido e não resistir, não apenas Ichigo não o cortou, mas as mãos de Ichigo começaram a sangrar por causa do recuo. Combatente especializado, Kenpachi não frequentou a academia Shin e não tem habilidade aparente, ou interesse, em Ki de Shunpo. Apesar disso e mesmo antes de alcançar qualquer uma das formas liberadas de sua Zanpakuto, ele mais do que compensou suas falhas como capitão com seu poder absoluto, resiliência e engenhosidade. Essas características facilmente fazem dele um dos Shinigami mais fortes do Gotei 13. Em uma batalha mano a mano, Kenpachi derrotou o quinto espada, Noitra Hyuga. Com a ajuda de Byakuya Kushiki, mais tarde ele conseguiu derrotar Yon Milagro, o mais forte dos espada. Sua imensa capacidade de luta é a razão pela qual Kenpachi foi reconhecido como um dos 5 poderes especiais de guerra pelo Vandenreich. Combatente altamente perceptivo, apesar de seu aparente desrespeito por qualquer estratégia e sua auto-admitida aversão ao pensamento, Kenpachi regularmente demonstrou mais compreensão do que se poderia esperar. Até Byakuya ficou impressionado com a capacidade de Kenpachi de entender coisas com as quais ele não tem experiência pessoal. Ele é muito hábil em encontrar e explorar fraquezas nas técnicas de seus oponentes, e também em se ajustar aos padrões de ataque e métodos de batalha de seu oponente para melhor combatê-los. Isso foi demonstrado quando ele foi subjugado pelo Bankai de Kanami Tsen, deixando-o apenas com sua lâmina e sentido de toque, o que o levou a deixar Tsen atacá-lo simplesmente para que ele pudesse pegar seu oponente. Ele também é enganosamente perspicaz, capaz de perceber traços sutis nas pessoas e ver o que impulsiona as ações de uma pessoa. Ele corretamente destacou Kanami Tsen e Jin Shimaru como os únicos capitães que têm medo de morrer. Ele possui uma intuição afiada em relação ao perigo que se aproxima, o que lhe permitiu evitar repetidamente o ataque de Tsen enquanto ainda era afetado por sua Bankai. Embora afirme não ter nenhum bom senso, Kenpachi ainda pode teorizar, pois deduziu que o visionário de Grêmio Tomealp só funciona em um alvo de cada vez e todos os efeitos em um alvo anterior desaparecerão. Força sobrenatural. Kenpachi possui um grau muito grande de força física, mais comumente exibido por sua capacidade de repelir os ataques de seu oponente com um único braço, mesmo que as armas e ataques do oponente sejam gigantescos em tamanho. Ele pode carregar 3 cadáveres humanos adultos em seus ombros sem nenhum esforço aparente. Quando o Pirnida Pancreas começou a deformar e danificar seu braço, Kenpachi o arrancou sem esforço. Em suas várias batalhas, ele realizou proezas físicas sobre-humanas, como lançar homens adultos através de prédios com um chute e bater seus oponentes por cima do ombro, bem como agarrar a grande espada de Ichigo para atraí-lo para um ataque. Ele também pode atravessar uma parede sólida e lançar seus oponentes de volta durante um confronto de armas. Ele também conseguiu bloquear a pisada de um enorme Gerard Valkyrie e jogá-lo para trás a uma distância tremenda, e até conseguiu tropeçar em Gerard com apenas um braço quando Quincy era ainda maior. Com apenas a mão nua, Kenpachi agarrou e desviou o cero do quinto espada, Noitra Hyuga. Seus ataques de espada podem facilmente cortar o hierro de um arrancar, que é mais duro que o aço, incluindo o de Yon Milagro enquanto ele estava em sua forma liberada, onde Kenpachi cortou sua perna e derrubou a enorme espada em um único golpe. Sua extrema força de corte também é evidente em como ele cortou um arranha-céu com um simples movimento de seu pulso. Contra os poderes de imaginação de Grêmio, Kenpachi afirma que os poderes de Quincy não podem criar nada que ele não possa cortar, provando isso cortando o autoproclamado corpo de aço de Grêmio. Praticante de Shunpo. Embora Kenpachi originalmente não possuísse nenhuma habilidade conhecida em Shunpo, após seu treinamento com Hetsu no Ana ele a desenvolveu até certo ponto. Mais notavelmente, depois de se recuperar dos ferimentos infligidos por Pirnida Parindejas, Kenpachi conseguiu aparecer instantaneamente em outra parte da cidade de Varvelt e atacar Gerard Valkyrie antes que os Territer pudesse se defender, com Ikaku e o Mishika chocados por Kenpachi chegar antes deles. Velocidade aprimorada. Antes de aprender a executar o Shunpo básico, Kenpachi exibia uma velocidade física enganosamente rápida para seu tamanho e constituição. Graças à tremenda força bruta em suas pernas, a aceleração natural de Kenpachi mais do que compensou sua falta de Shunpo, permitindo que ele se movesse rápido o suficiente para fechar instantaneamente um enorme espaço entre ele e seu oponente, e até aparentemente desaparecer de vista. Na batalha, ele pode atacar com velocidade incrível em rápida sucessão, tornando muito difícil para seus oponentes encontrar uma abertura e contra-atacar. Durante sua curta batalha com Byakuya, Kenpachi consegue acompanhar o incrivelmente rápido Shunpo de seu oponente, um feito que chocou e impressionou Byakuya. Resistência sobrenatural. Sua destreza física é igualmente mostrada por sua resiliência. Kenpachi muitas vezes ignora a maioria dos ferimentos que sofre em batalha, não sofrendo qualquer debilitação, apesar de ter várias feridas em seu corpo e raramente quaisquer sinais de dor como um berserker. Ele se permitiu ser esfaqueado durante sua primeira luta com Tsen apenas para pegar a espada de Tsen para dissipar o efeito de sua Bankai. Durante sua primeira batalha com Noitra,
Ele sofreu inúmeras feridas, até empalado e quase decapitado sem prejuízo visual de seu desempenho de luta, Neutra notando que a maioria das pessoas já estaria morta até então. Mesmo depois de sofrer lesões graves que o deixaram em estado de coma, depois que ele se recuperou o suficiente para voltar aos treinos apenas alguns dias depois, mostrando uma alta taxa de recuperação também. Apesar de ter seu braço mutilado por decompulsor de pirnida, Kenpachi ainda conseguiu segurar sua espada com esse braço. Durabilidade sobrenatural. Por mais resiliente que Kenpachi seja, ele é tão difícil de danificar. Durante sua batalha contra Yaomi, enquanto Kenpachi estava focando sua atenção em Ichigo, Yaomi deu um poderoso golpe com seu punho maciço, lançando Kenpachi vários metros e esmagando-o em um grande pilar. Apesar do impacto, Kenpachi rapidamente emergiu imperturbável, alegando que era apenas um mero soco decente, mas ainda não se impressionou. Durante sua batalha com Grêmio, Kenpachi permaneceu ileso depois de ser alvejado por dezenas de armas de fogo e ter mísseis lançados contra ele, e mais tarde resistiu ao vácuo frio do espaço e tendo vários clones de Grêmio se autodestruindo a queima-roupa com apenas ferimentos moderados. Mesmo depois que Kenpachi sofreu danos graves nos órgãos desses ataques, foi necessário o esforço combinado de 4 TRT para finalmente tirá-lo da batalha. Zanpakuto. Nozarashi, Weatherbeaten 1. Viz Weatherbeaten, Kenpachi foi capaz de imprimir em sua Zanpakuto enquanto ainda era uma criança destreinada. A lâmina é muito mais longa do que a de um Zanpakuto padrão, aproximadamente do tamanho de um Nodashi, com um tsuba relativamente estreito, mais longo, em forma de um bicone elíptico serrilhado. O punho e a trança são brancos, embora estejam principalmente envoltos em bandagens brancas, como é o saia de sua espada. Originalmente, Kenpachi era a única pessoa na história do Gotei 13 que não sabia o nome de sua Zanpakuto antes de se tornar um capitão, nem poderia realizar nenhum dos estados de liberação de sua lâmina. Após sua luta com Ichigo, Kenpachi desejou aprender mais sobre sua Zanpakuto porque queria se tornar mais forte e poderia se identificar com a dor de não ter um nome. Zangetsu notou que a desarmonia de Kenpachi com sua espada fez com que os dois danificassem os poderes um do outro. Consequentemente, Kenpachi não podia ouvir o grito de sua espada. Sua desarmonia deixou Nozarashi com pouca energia espiritual e tornou-se mais fácil de danificar. A lâmina está lascada e aparentemente desgastada em sua borda. Apesar de sua aparência, Nozarashi pode facilmente cortar a maioria dos objetos. Com ele, Kenpachi apunhala direto na Zanpakuto de Ichigo, e depois corta um prédio ao meio sem esforço aparente depois de liberar todo o seu poder. Mais tarde, ao derrotar Hetsuno Ana na batalha e despertar sua verdadeira força, Kenpachi finalmente conseguiu ouvir a voz de sua Zanpakuto. Shikai. Antes de Kenpachi saber seu nome, a Soul Society acreditava que a esmagadora Reiatsu de Kenpachi estava forçando Nozarashi a um estado de lançamento constante devido ao seu design mais elaborado. Seu comando de liberação é Drink, Nome. Após o lançamento, Nozarashi assume a forma de um grande híbrido de machado cutelo de guerra com uma alça longa embrulhada em tecido e uma bola verde presa ao topo. Habilidade especial Shikai. Em seu estado liberado, Nozarashi possui um tremendo poder de ataque, destruindo facilmente um enorme meteorito com um único ataque. Seu poder de corte também é bastante aprimorado, permitindo que Kenpachi corte sem esforço os corpos de seus oponentes e até mesmo o próprio espaço. Bankai. Sem nome. Após a ativação, Bankai do Kenpachi libera uma enorme onda de energia poderosa o suficiente para nivelar edifícios próximos. Nesta forma, a pele de Kenpachi fica vermelha e ele ganha várias marcas pretas em seu rosto e chifres na testa, fazendo com que ele se assemelhe a um Oni. Sua lâmina se torna uma versão alterada de seu estado Shikai, com uma lâmina mais curta e irregular que se assemelha a um cutelo áspero. Habilidade especial de Bankai. A Bankai de Kenpachi concede a ele uma tremenda força física e poder de corte, permitindo que ele derrube sem esforço um gigantesco Gerard Valkyrie com um único golpe, arranque seu braço em um único movimento e o corte completamente ao meio a uma distância considerável. Enquanto em sua Bankai, Kenpachi se torna um berserker irracional, agindo sem consciência e consideração por sua própria vida. Fraquezas. Combate. Kid. Zaraki não tem habilidade ou interesse no uso de Kid, deixando-o apenas com métodos de ataque direto para a batalha. Shunpo. Zaraki inicialmente não tinha habilidade em Shunpo, confiando exclusivamente em sua velocidade naturalmente aprimorada. Zanpakuto. Alcance. Enquanto sua Zanpakuto possui um poder de corte extremo, é limitado a combates de curta distância. Apenas corpo a corpo. Embora poderoso em combate corpo a corpo, sua Zanpakuto não possui habilidades especiais conhecidas. Power Overload. Bankai. Se a Bankai de Kenpachi liberar mais energia do que seu corpo pode suportar, seu corpo começará a quebrar sob a pressão. Estado Berserker. Bankai. Enquanto Kenpachi usa seu Bankai, ele se torna um berserker irracional que é incapaz de diferenciar entre amigo e inimigo e luta sem se preocupar com seu próprio bem-estar.
Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!